Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Hoje é segunda-feira, a gente inicia aí mais uma semana, tá? Peço também que me sigam lá no Instagram, @John do Timão, tá? Sempre conteúdos interessantes pra gente lá, interativos e tudo mais, sempre falando sobre o nosso Coringão. E deixo aqui uma sugestão ao senhor Fábio Santos, tá? Se eu fosse o Fábio Santos, hoje mesmo eu já abri um canal aqui no YouTube ensinando a bater pênaltis, tá? Ensinando. E aí, quem pegou a referência pegou, quem não pegou, tamo junto também. Editor, pode rodar a vinheta, vamos pra cima. Salve o Corinthians! Bom, o Fernando Lázaro deu uma entrevista, né, falando sobre a partida de sábado contra a equipe do Botafogo. Já vou pegar aqui pra vocês, ó. Um jogo difícil, independentemente das alterações iniciais na escalação. A gente tinha analisado o adversário, que tem uma proposta de jogo muito clara, de baixar as linhas e explorar a transição com atletas rápidos. Então, tivemos posse maior, mas houve dificuldade de criar oportunidades claras de gol. Foram chutes de fora, cruzamentos, bola parada, e assim aconteceu o nosso gol. Ó, a leitura dele, perfeito. Corinthians com posse de bola, mas não criou chance. Simplesmente não criou chance. Ele entendeu que o Botafogo recua, baixa as linhas e tenta explorar o contra-ataque, tenta sair rápido, certo? O problema foi, o Corinthians estava com a bola, mas não criava nada. Não criava nada. E aí o Fernando completou. Neutralizamos os atletas rápidos deles na primeira parte e no transcurso do jogo, com o cansaço de alguns atletas que tiveram a oportunidade, mas feliz por terem respondido bem, alguns fazendo 90 minutos e levamos um gol num lance isolado. Acredito que foi um bom resultado, o gramado estava alto e seco, tirando a velocidade e dificultando a construção contra uma equipe assim. Mas no geral, estamos satisfeitos. A única coisa que eu discordo é no quesito de que o Corinthians neutralizou os atletas rápidos do Botafogo. As chances que eles tiveram, tá? Todas as chances, velocidade, contra-ataque, velocidade. Aquele Dudu, tá? Tem um outro menino que sumiu o nome. Falar que o Corinthians neutralizou, aí não, tá? Foram as oportunidades que o Botafogo criou dos pés desses jogadores. Entenda a questão da grama alta, seca, tira realmente a velocidade, dificulta a construção, a rapidez ali no toque de bola, mas foi igual eu falei. Pô, é um empate fora de casa, dentro do Paulista, colocou alguns jogadores para jogar, que não vinham tendo oportunidade. É o momento de testar. Fica todo mundo falando, ai, tem que testar no Paulistão, tem que aproveitar, tem que dar rodagem. Aí, ele pega um jogo contra o Botafogo de Ribeirão, para colocar esses caras para jogar, para dar minutagem, e é criticado. Eu entendi. Lógico que eu queria que fosse com a vitória, obviamente, mas eu entendo a situação do campeonato. Ah, vai testar contra o Palmeiras, vai testar contra o São Paulo, contra o Bragantino. Não, contra o Botafogo, acabou. Acabou, rapaziada, não dá pra... Ai, mas não era pra poupar, não é... Pô, pelo amor de Deus. A gente pede minutagem pros caras... Pede minutagem, o Corinthians tá com a pontuação muito boa, líder isolado do grupo, isolado, e o pessoal quer criticar. Eu discordo, tá? Eu discordo, entendo que foi uma oportunidade que a comissão viu de testar alguns jogadores e testaram. Beleza. O único ponto que eu deixo é que o Ivan poderia ter entrado, tá? Ou o Ivan ou o Carlos Miguel, mas principalmente o Ivan. Agora, rapaziada, quero pegar aqui uma indicação de um repórter da Globo, tá? O pessoal tava debatendo aí sobre a possibilidade da contratação de um treinador aí pela equipe do Corinthians. A gente segue nessa luta, tá? Vou falar mais pra frente, mas o Bruno Lawrence, tá? Ex-repórter aí da TV Globo, na verdade, ex-repórter, né? Ele foi convidado aí pros programas do Neto, os donos da bola. Conversando, tá? Aí ele, ó, sei lá, eu tô maluco, tá? Eu trocaria uma ideia com o Renato Augusto para ser treinador e jogador. Eu tô maluco. Sim. Muito. Muito. Não é pouco não, Bruno. Não é pouco maluco que você tá não. É muito, viu? Absurdo.
Ah, mas o Renato Augusto tem uma boa visão de jogo. Ah, mas ele orienta os jogadores dentro de campo. Sim. A função de um capitão, de um cara experiente, de um meia com a qualidade que ele tem, com a visão, com a inteligência que ele tem, dentro de campo. Futuramente, se o Renato quiser virar um treinador da hora, legal. Mas hoje, o cara ser jogador e treinador, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Vou dar um exemplo básico, coisa simples, tá? Pra você ver o absurdo que é. Vamos lá, num jogo, Corinthians e Inter de Limeira, o Renato Augusto sofre uma entrada em alguma parte do corpo, algum corte, tá? No supercílio, que é muito comum aí no futebol. Vai pro intervalo pra dar os pontos e voltar com a touca. Quem que passa a orientação no intervalo enquanto o cara tá tomando ponto, já que ele é o treinador? É de um absurdo assim, sem tamanho, cara. Sem tamanho. Sem tamanho, cara. Aí eu pergunto, Neto, por que não dá um salve no John pra colar nos donos da bola? O que vocês acham, rapaziada? Não, brincadeiras à parte, eu acho totalmente fora de cogitação o Renato Augusto ser jogador e treinador do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, o André Sanches deu uma entrevista recentemente aí lá no Arena SBT, falando sobre o Luan, na época da contratação dele e tudo mais. Perguntaram se ele estaria arrependido de ter contratado o meio atacante Luan. O Andrés falou o seguinte: o Luan, quem contratou foi o Duílio. Eu só assinei, mas não me arrependo. O Luan está trabalhando muito. São coisas que acontecem com um atleta de futebol e é um ser humano. Ele não pode ter desaprendido a jogar bola. 1000 razões podem estar acontecendo. Agora, ele está trabalhando todo dia, não chega atrasado, se dedica demais. Uma hora a bola vai entrar e ele vai começar a jogar. Bom, essa é a expectativa aí de mais de 30 milhões de corintianos. Tá? Essa é a nossa expectativa. De que, ele realmente não tenha desaprendido a jogar, em que em algum momento ele vai começar. Mas qual que é esse momento? Qual que é esse momento? Uma coisa que eu pedi, minutos, e aí que eu falo, não é 5, 10. É um tempo, um jogo, 2, 3 jogos na sequência, não como titular, mas, por exemplo, entrando no comecinho do segundo tempo. Não dá pra deixar pra colocar o cara faltando 10, 15, tá? Do Luan jogando com o Renato, com o Juliano, com o William, com o Paulinho, com o Roger Guedes, tá? Eu gostaria de ver isso. Gostaria de ver um tempo aí do Luan para ver se ele reage, se ele tem algum diferencial, se dá um tapa diferente na bola, fala, realmente o cara não esqueceu de como que joga. Ele precisa de uma sequência agora, se entrosar com os caras para entender. A coisa mais fácil que tem no mundo, tá? No mundo do futebol, vamos colocar assim, é jogar com o cara craque da bola. O Renato é craque, o Paulinho é craque, o William é craque. Craques. Roger Guedes, muito bom de bola. Juliano, muito bom de bola. Tá? Então, assim, se não jogar com esses caras, aí esquece. Aí não tem salvação. Tá? Essa é a minha última esperança. Mas um outro ponto aqui que me chamou a atenção foi o Andrés chegar e falar, eu não contratei. Quem contratou foi o Duílio, eu só assinei. Entendi. O presidente... Eu entendo que o Duílio era o gerente de futebol, tudo mais, fazia essas negociações, deu um andamento nas negociações e tudo mais, trouxe só pro Andrés assinar, beleza, entendo essa burocracia, mas Andrés, você não pode tirar a sua responsabilidade. Não pode de jeito nenhum, cara. Foi uma contratação de 30 milhões, como que você só assina? Não existe isso, um presidente, uma contratação de 30 milhões no Corinthians, o cara só assinar, falar que, não, quem contratou foi fulano, eu não tenho nada a ver. Como não tem nada a ver? É a sua diretoria. É a mesma coisa o Duílio chegar agora e falar que não tem nada a ver com o Roberto de Andrade e com o Alessandro. Como não? O Duílio tá sofrendo porque quis escolher esses caras. Situação política do Corinthians. Um faz favor pro outro, aí quando o Duílio assume, o Roberto tem que estar junto. Tá? Porque em questão de competência, o Roberto de Andrade é um absurdo de ruim. Absurdo. Não importa o que você... Tipo assim, o que eles vão falar. Mas a gente tá fazendo tal coisa. Pega a sequência.
principalmente nesse segundo mandato do Andrés. Pega a gestão do Mário Gobi, do Roberto de Andrade, que tinham times bons, elencos bons, e só acabava o time em dívida. Dívida e dívida. Então assim, é absurdo, cara. É absurdo essa situação do Andrés criar... o Duílio contratou, eu não me arrependo porque o Luan tá trabalhando e tudo mais. É muito lero-lero, tá? Muito lero-lero. Andrés, quanto menos você puder falar do Corinthians e mais você pagar a dívida, melhor. Pô, John, o Andrés tá pagando a dívida? Não. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Um cara que, em um ano, aumentou a dívida em mais de 100 milhões, cara, é absurdo. É absurdo. E não é punido, não acontece nada. Não acontece nada. Tá segunda-feira dando entrevista. Tá com a vida ganha. Certo, rapaziada? O Andrés é um cara que me irrita seriamente, viu? Seriamente, o Andrés é um cara que me irrita. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre Luiz Castro. Luiz Castro. Simplesmente, rapaziada, vou trazer a linha do tempo novamente, que eu já havia adiantado para vocês. Botafogo estava negociando com o treinador. Tinha um avanço na negociação. O Corinthians atravessou, conversou com o Luiz Castro, chegou num acordo. O Luiz Castro falou, nesse valor para mim tá ok, gostei do projeto, tô com o Corinthians. Só tem a questão da multa, que ele tem contrato com o Aldo Raio. E aí, o Corinthians tentou comover o Luiz Castro a negociar a multa com o Aldo Raio e vir de graça pro Corinthians. Certo? Essa era a situação de sexta e sábado. Ontem já tivemos aí uma nova reviravolta, que eu atualizei vocês no vídeo de ontem, que o Botafogo não tinha desistido do Luiz Castro e que o John Textor, o dono do Botafogo, iria atrás dele, tá? Era um desejo dele, ele tava com um projeto bom, iria atrás do treinador. E foi o que aconteceu ontem, tá? Ontem já à tarde, até no fim do dia, o Botafogo novamente ligou pro Luiz Castro, apresentou um projeto a longo prazo. E aí a informação é, o Luiz Castro gostou e disse sim ao Botafogo. Como já havia feito na semana passada pro próprio Botafogo e depois fez pro Corinthians. Sim pro Botafogo, sim pro Corinthians, sim pro Botafogo de novo. Tá? Qual que é a vantagem do Botafogo principal? O pagamento da multa. Pagamento da multa. 7 milhões de reais, paga a multa, o cara fica livre, fecha com o clube. O Corinthians não quer e não vai pagar essa multa a princípio, tá? Chegou-se a cogitar pro Corinthians buscar algum investidor, alguma coisa para pagar essa multa, mas não é o provável a se acontecer, tá? O Botafogo veio com um projeto redondinho pro Luiz Castro, tá? As informações que a gente tem, em questão aí de mexer na base, tá? Do Botafogo. Ele vai ter uma garantia ele vai ter uma garantia de 18 meses com respaldo da diretoria para colocar os planos dele em prática, tá? Ele vai mexer no departamento todo de futebol do Botafogo. Vai ter carta branca, tá? Então isso foi uma proposta que agradou ao Luiz Castro. Agradou muito, tá? Então, hoje, segunda-feira, o mais provável é que o Luiz Castro feche com o Botafogo. Simples, tá? Como eu falei, são reviravoltas do futebol. É dinheiro. Aí, a minha reflexão nesse momento é: não adianta o torcedor corintiano vir aqui e falar: esse Luiz Castro tá tirando, esse Luiz Castro é mercenário, esse Luiz Castro é... A culpa não é do cara. Não é, não foi e não será. Tá bom? Não é do Luiz Castro. A culpa, sabe de quem que é? É do Roberto de Andrade, é do Alessandro, é do Duílio, que mantiveram o Silvinho no fim do ano, no início dessa temporada, demitiram com 3 jogos e agora tá buscando um técnico já no decorrer da temporada, no meio de fevereiro, tá? Buscando um técnico no meio de fevereiro, jogos acontecendo, a janela não tá aberta nesse sentido, então os clubes já fecharam com os treinadores. Muito difícil você ter um treinador solto agora. Em dezembro era tranquilo, agora é difícil. O treinador já pegar o time no meio. Pô, John, mas tá no começo. Eu sei. Mas a Libertadores é daqui um mês.
Vocês estão entendendo? O cara que poderia trabalhar durante 3 meses vai ter 1 mês com jogos quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então assim, se tem um culpado, é o Duílio, é o Roberto de Andrade e não o Luiz Castro, tá? E não o Luiz Castro. O cara tá com 2 propostas. Uma, ele vai receber o dinheiro da multa do Aldo Raio, o dinheiro de rescisão, vai ir para um clube que vai ter um investimento enorme, que ele vai poder mexer no departamento inteiro, tá? Com as 2 propostas aqui. Vai mexer no departamento inteiro, 18 meses cravados que ele vai ter respaldo da diretoria, ou vem pro Corinthians que ele vai ter que negociar a multa rescisória, tá? Vai ter que negociar, então ele já tá perdendo dinheiro. E o projeto a longo prazo não é tão vistoso quanto o do Botafogo. John, você tá falando que o projeto do Corinthians não é tão vistoso quanto o do Botafogo? Sim, estou. E se alguém discordar, é só ver a decisão do Luiz Castro. É só ver a decisão do cara. É simples. Simples, simples, simples. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Leonardo Jardim, tá? Era uma das opções aí que o Corinthians buscava também, tá? Foi demitido do Al Hilal após o Mundial. O Corinthians buscou informações, buscou um primeiro contato e já teve uma negativa, tá? A expectativa do Leonardo Jardim é receber uma oferta aí da Europa ou de algum clube árabe, tá? Ele não deseja treinar nenhum clube sul-americano nesse momento, tá? Então a opção do Leonardo Jardim a gente acaba perdendo nesse momento. Pra mim seria um bom nome, tá? Melhor que o Luiz Castro, inclusive, pelo que eu conheço de trabalho. E é isso. Já é isso. Situação do Leonardo Jardim, praticamente fora de cogitação. Jorge Jesus fora, Vitor Pereira fora, Paulo Fonseca fora, Luiz Castro fora, agora, né? Praticamente fora, fechando aí com o Botafogo. Então assim, e o tempo passando. E o tempo passando. Ah, a culpa é do Vitor Pereira, do Paulo Fonseca? Não, a culpa é da nossa amadora diretoria. Simplesmente isso. E por fim, rapaziada, uma novidade que eu tenho é que um nome que foi sugerido ao Corinthians ontem à noite foi do Marcelo Bielsa, tá? Mais conhecido aí como El Louco Bielsa, o argentino, tá? Ex-jogador de futebol. Já treinou diversos clubes. Vou pegar aqui a carreira dele aqui, ó. New Old Boys, Atlas, América do México, Vélez Sarsfield, Espanhol da Espanha, né? A seleção da Argentina, Chile, Atlético Bilbao, Olympique de Marseille, Lazio, Lille e Leeds United. Dos títulos dele, tem uma Série B da Inglaterra, Jogos Olímpicos com a seleção argentina, uma Copa da Espanha, um campeonato argentino, 3 campeonatos argentinos, né? 2 com o New Old Boys e um com o Vélez Sarsfield. Só que assim, ele ganhou o campeonato argentino 90-91, 92 e de 98. Depois ganhou a Copa da Espanha em 98. Medalha dos Jogos Olímpicos em 2004. E aí depois o outro título dele foi a Série B da Inglaterra, temporada 19 e 20. Então assim, questão de títulos, carreira, não tem tanto. O trabalho dele no Leeds é bom, tá? Principalmente aí na Série B da Inglaterra. Subiu, balançou um pouco na Premier League. Só que assim, o histórico dele é absurdo de polêmicas. Absurdo, absurdo, absurdo. E a carreira dele despontou. Simplesmente assim, de uma sequência, sabe? Ó, tem trabalho bom aqui, 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 aqui. É muitos altos e baixos, sabe? Ganha uma segunda divisão, depois entra na polêmica. Ele assumiu a Lazio, ficou 15 dias. Não, 2 dias ficou na Lazio. Depois no Lille, ele teve 1 mês de contrato suspenso, aí rescindiu. Então assim, é muita polêmica, muita. Não sou favorável ao nome do Marcelo Bielsa. Quero saber a opinião da fiel torcida. E aí, rapaziada, qual seria a sugestão de vocês? Renato Gaúcho ou continuaria atrás de um treinador estrangeiro? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!